que você acha de criar uma surpresa para o seu amor nesse dia dos namorados? Fica aqui comigo no vídeo que eu vou te mostrar uma maneira fácil e rápida de criar um design profissional utilizando Photopea no celular. E de bônus, te mostrar como é que você pode ganhar dinheiro com esse tipo de design. Então, fica comigo no vídeo até o final. Olá, divergente! Meu nome é Davidson Roseno, sou designer mobile e se você também utiliza o celular para criar seus designs, eu te convido a clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo! E lembrando que todas as imagens que a gente vai estar utilizando aqui para criar esse design, eu vou estar deixando o link do Google Drive aqui na descrição, beleza? Então vamos agora para o tutorial. Então já estamos aqui com o Photopea aberto. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no novo projeto, escolher aqui as dimensões que a gente vai estar fazendo esse design. Nesse caso aqui, as dimensões que eu vou utilizar é 1080 de largura por 1350 de altura, beleza? Após isso, é só a gente clicar aqui em criar e já está aqui o nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar nossas linhas guias. Então, para isso, a gente clica aqui nas linhas guias e eu vou estar utilizando as linhas guias aqui do tamanho de 100 pixels, tá? Mas aí você pode utilizar o tamanho que você quiser. Clicamos aqui em adicionar guias e agora vou bloquear essas linhas guias para que a gente não corra o risco de movimentar por engano, por acidente. Então para isso a gente vai clicar aqui visualizar e clique em fechar guias, beleza? Agora não tem mais o risco da gente movimentar. E após isso eu vou colocar aqui a proporção áurea para eu me basear e saber onde é que eu vou colocar as informações principais. Para isso a gente vai clicar aqui em arquivo, abrir, posicionar e selecionar a nossa Aurélia. Beleza, já colocamos aqui a proporção áurea. Agora vou mostrar para vocês qual foi a imagem de referência que eu utilizei para estar criando esse design aqui. Então eu peguei essa imagem aqui lá no Behance, tá? Para a gente utilizar como referência e agora vou citar aqui os pontos que a gente vai utilizar como referência desse design aqui. Então, o primeiro ponto são as cores, né? Eu gostei bastante dessa paleta de cores aqui, achei bem interessante para a gente estar colocando no nosso design. A segunda coisa são esses formatos aqui, essas ondas aqui no shape, que eu acho que dá um movimento bem interessante para o design. O terceiro são os corações aqui no fundo desfocados. O quarto é a imagem do casal aqui no centro, achei bem interessante também. E o quinto é esse fundo aqui, ó, olha só, fundo bem interessante aqui, duas cores, né, trazendo o olhar aqui para o centro, né? E o que é que tá aqui no centro? É o casal e as informações. Achei bem interessante essa referência aqui para a gente estar utilizando no nosso design. Então, sem mais delongas, vamos agora adicionar as nossas imagens que a gente vai estar utilizando aqui nesse design, beleza? Para adicionar, clique em arquivo, abrir, posicionar e seleciono as imagens. Lembrando que as imagens vão estar aqui no link na descrição do Google Drive para você baixar e utilizar também para você criar o seu design, beleza? Então, acabei de adicionar aqui as nossas imagens. As imagens que a gente vai utilizar são essas três, certo? E a gente vai começar pelo fundo, pelo background. Então a imagem que a gente vai estar utilizando aqui no momento é essa daqui, certo? Que a gente vai fazer essa textura aqui, ó, bem interessante, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a paleta de cores para a gente criar esse design. Então vou dar um zoom aqui, vou clicar no conta-gotas, vou pegar esse tom aqui de branco e esse tom aqui mais escuro. Em seguida vamos pegar a tonalidade também dos shapes das formas aqui, ó. Pegar essa cor, essa cor, essa cor e essa cor um pouco mais forte. Beleza? Cores aqui adicionadas. Agora vamos para a parte do background. Então vou desabilitar aqui a visualização da nossa referência e vou desabilitar também a proporção áurea para a gente enxergar melhor aqui. E agora vamos pegar aqui a textura, vamos ampliar para que ela preencha totalmente aqui o nosso quadro. Então vou segurar no Alt aqui para manter a proporção e arrastar. Preencheu aqui todo o quadro, ok. Vamos agora trocar as cores aqui dessa nossa textura. Então vou clicar aqui nas camadas de ajuste, vou lá e clico em mapa de gradiente. Aqui a gente vai selecionar duas cores, que são as cores claras e as cores escuras da nossa imagem. Então a gente clica aqui no mapa de gradiente, a cor escura a gente seleciona aqui, dá um clique aqui para selecionar a nossa cor, e a cor que a gente vai utilizar é essa mais escura aqui, e a mais clara a gente dá um clique também e seleciona a cor mais clara. Essa daqui. E clicamos em aceitar. E já temos aqui as cores definidas para essa nossa textura aqui do background. Então o que a gente vai fazer agora é agrupar essas camadas aqui. Clico aqui no mapa de gradiente e na textura. Seguro no Ctrl para selecionar mais de uma camada e clico aqui na pasta para agrupar. E eu coloco aqui como textura. Em seguida, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar os shapes, né? A gente vai criar agora os shapes. Para isso eu vou habilitar agora a nossa referência. Vou dar um zoom
E para criar esse shape aqui nesse formato específico, a gente vai utilizar a ferramenta de caneta. Então a gente seleciona aqui e clica em caneta. Eu vou deixar na cor preta para a gente ter um contraste aqui em relação ao shape, beleza? Então eu vou clicar, segurar e arrastar um pouco para cá. Aqui na parte de baixo a gente já faz a mesma coisa aqui e arrasto para cá. Em seguida aqui a gente também faz a mesma coisa, arrasta para cá. Aí aqui a gente joga para cima e preenche. Agora a gente vai diminuir a opacidade para que a gente consiga enxergar o shape de baixo. Vou dar mais um zoom. E agora vamos ajustar essa parte aqui que não tá bacana. A gente clica no Ctrl. Agora a gente vai dar um clique aqui, segurando Shift também, que a gente consiga ver aqui. Ok. Clicamos aqui nessa bolinha para que a gente consiga movimentar somente essa parte aqui e arrastamos aqui para cima. E aqui nessa de baixo a gente faz a mesma coisa para cá. Após isso a gente já pode habilitar novamente a nossa opacidade. Vamos trocar as cores agora, beleza? Com a ferramenta caneta aqui, a gente vai aqui em preenchimento, clica aqui e vai selecionar a nossa cor. A cor que a gente vai selecionar é essa, que é a mais vermelha. Selecionamos aqui. Após isso já finalizamos. Agora o que a gente precisa fazer é duplicar essa mesma camada aqui do shape que a gente acabou de fazer e colocar as cores respectivas aqui da referência. Então vou desabilitar aqui a referência, vou pegar essa forma aqui, selecionar a ferramenta de mover e vou ampliar para que ela preencha todo o nosso espaço aqui. Então novamente segurar aqui o Alt, ok, a gente vai descer. Agora a gente vai duplicar. Para duplicar a gente seleciona a camada aqui da forma, clica, segura e arrasta para cá. Eu vou duplicar novamente para ter duas camadas. Essa aqui que vai ficar em cima vai ser a vermelha. Essa de baixo aqui a gente vai alterar a cor também, a deixar aquele tom, esse aqui, um vermelho mais claro. Vamos subir um pouco também, selecionar a ferramenta de mover e vamos subir um pouco. Aqui já achei um resultado bem bacana. E agora nesse último aqui a gente vai selecionar a cor novamente aqui e vai selecionar a cor branca aqui, ó, essa cor mais clarinha aqui. Novamente ferramenta de mover e sobe um pouco mais o shape. E vou esticar um pouco aqui nesse lado também, que ele se estique mais e fica um pouco diferente dos demais. Podemos também rotacionar de leve. Agora a gente agrupa todas essas camadas, selecionando o Ctrl, clica em agrupar e coloca como Shapes. Renomeia para Shapes para manter uma organização. Caso a gente venha alterar alguma coisa aqui, a gente não se perca no nosso projeto. Agora a gente vai adicionar o casal. E agora vamos habilitar a proporção áurea. Clicamos aqui para a gente posicionar essa nossa imagem aqui do casal de maneira bem distribuída aqui no nosso projeto. Então para isso eu vou primeiramente rotacionar horizontalmente para que eles fiquem olhando aqui para cima do lado esquerdo. Então eu clico em editar, transformar, espelhar horizontalmente. Clicando aqui, ele já foi espelhado. Agora vamos aumentar aqui e ampliar um pouco mais esse casal. Eu acho que está um resultado interessante. Vou posicionar aqui o olhar da mulher aqui exatamente na proporção áurea aqui. E vou jogar essa camada aqui para debaixo dos Shapes. Clica, segura e arrasta e joga para debaixo dos Shapes. Após isso a gente vai melhorar um pouco mais a qualidade desse casal aqui. Vou desabilitar proporção áurea, tem que deixar aqui selecionada a câmera do casal, novamente filtro, aguçar e máscara de nitidez. Aqui na quantia a gente vai colocar o valor de 30 e também na parte do raio também a gente vai colocar o valor de 30. Clicamos em aceitar, vamos repetir o mesmo processo, filtro, aguçar e máscara de nitidez. Agora aqui na quantia a gente vai colocar o valor de número 100 e aqui no raio a gente vai colocar o valor de número 1. Clicamos em aceitar novamente. Já melhoramos aqui um pouco mais a qualidade dessa foto. Olha só, vou mostrar aqui o antes e o depois. O antes e o depois. O antes e o depois.
E agora a gente vai fazer o seguinte, vai adicionar um blur aqui por trás do casal, porque eu não quero que essa linha de cima da textura, ela chegue até o final. Eu quero trazer um pouco mais de destaque, um pouco mais de suavidade aqui para essa área aqui do casal. E aí o que que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui nessa camada aqui para adicionar uma camada transparente, vou renomear para blur. Vou selecionar aqui a ferramenta dos shapes, clico e seguro e seleciono a elipse, seguro o shift e aumento aqui um tamanho razoável. Clico aqui na cor que eu desejo, clico em camada, vou transformar como objeto inteligente. E agora vou em filtro, borrão e desfoque gaussiano. E aqui a gente vai aumentando o tamanho até achar um resultado interessante. Esse tamanho aqui já ficou bem bacana aqui para o nosso projeto. E agora vou movimentar esse blur aqui para trás do casal. Tô achando que ainda está pequeno, então para isso eu vou aumentar ainda mais aqui. Olha só que já trouxe um resultado bem interessante aqui. Olha só, sem o blur e com o blur aqui. Então a gente traz um pouco mais de destaque aqui para o nosso casal. Agora vou agrupar essas duas camadas e renomeio para casal. Agora vamos para a parte dos textos, né? Vou selecionar uma camada aqui. E agora clicando na ferramenta de texto, vou selecionar o texto aqui que a gente vai estar utilizando aqui. Vai ser essa Ballet Harmony, que também vai estar disponível aí para você utilizar. E vou selecionar clicando, seguro e arrasto para criar um bloco de texto, beleza? Clicar nas predefinições da ferramenta dos caracteres. Vou selecionar o tamanho aqui de 89. Clique em OK. E a cor que a gente vai utilizar é a cor vermelha, né? Que a gente está utilizando aqui no nosso projeto. Dia 2 já está aqui, bacana, certo? Agora a gente vai duplicar essa camada, clica, segura e arrasta. E nessa camada duplicada a gente vai colocar os namorados, né? Aqui para manter uma hierarquia bem interessante, eu vou utilizar um tamanho um pouco maior nesses namorados. Então de 89 a gente vai utilizar um 44. Vou posicionar aqui, vamos ver agora na proporção áurea. E esse a gente vai posicionar mais para cá. Duplicar novamente um desses textos, alterar a fonte, vou utilizar essa Hilarion regular e o tamanho de 34 e vou alterar o texto. E aqui a gente dá 2 cliques e vamos diminuir aqui esse bloco do texto, beleza? A gente clica aqui, vamos diminuir. E vamos deixar nesse tamanho aqui. E aqui nessa palavra a gente clica e segura. E vou alterar a fonte aqui. Na verdade o peso dela. Vou colocar na bold. Para que tenha um destaque em relação às outras palavras. E aqui também. Selecionar aqui, regular, bold. E aí, se o texto estiver pequeno, o que você pode fazer? Pode aumentar de maneira aqui proporcional. Então vou selecionar todas as camadas do texto. Vou clicar aqui na pasta para agrupar. Vou renomear para texto. Toda a pasta selecionada, agora a gente pode aumentar um pouco mais aqui o texto. Já temos aqui as nossas informações, agora vamos adicionar os corações, né? Então, vamos habilitar. Vamos remover o fundo desse coração aqui dessa nossa imagem. Clicamos em selecionar e clico em remover BG. Já temos aqui a nossa camada. A gente vai agora clicar em camada, transformar como objeto inteligente, camada novamente, rasterizar novamente, objeto inteligente. Após isso, já temos aqui a nossa camada para a gente trabalhar. Vou aplicar um desfoque gaussiano, clico em filtro, borrão, desfoque gaussiano. Vou aumentar aqui para um tamanho interessante, vou jogar aqui para baixo. Vou duplicar essa camada, vou rotacionar para cá, diminuir o tamanho. E vou distribuindo os corações aqui pelo nosso design. Então é isso, já distribuí aqui os corações, achei bem interessante. Caso esteja muitos corações é só você diminuir, caso esteja pouco é só você aumentar. Vou diminuir um pouco também aqui a opacidade, vou selecionar todos os corações e vou agrupar eles. E olha só como ficou a diferença com os corações. Olha só, sem os corações parece que o design fica vazio, né? Parece que não tem nada no design.
Parece que tá faltando alguma coisa, algum tchanzinho ali a mais. Então quando a gente aplica os corações, olha só como fica com um aspecto bem mais interessante de ser observado. Também você pode diminuir tranquilamente a opacidade aqui dos corações. Eu vou deixar na opacidade de 85, mas aí você pode estar deixando uma opacidade de 100, a opacidade que você quiser, beleza? Agora a gente vai finalizar aqui com a camada do casal. Vou adicionar aqui uma nova camada com preenchimento de cor sólida. Vou adicionar a cor vermelha que a gente já vem trabalhando. Vou clipar essa camada aqui clicando no Alt e clicamos na camada aqui da nossa cor sólida que a gente acabou de criar. E aí esse efeito aqui vai ficar somente no casal. E aí a gente vai alterar o modo de mesclagem aqui dessa camada para luz indireta. Após isso já vai ficar com essa tonalidade aqui. Tá muito forte? Tá muito forte. Então para isso é só você diminuir a opacidade. Eu vou colocar aqui na opacidade de 30, eu acho que já está um resultado interessante. Agora a gente vai dar um zoom para ver o antes e o depois. Olha só, sem o nosso efeito, olha só que eles ficam muito pálidos, e com o nosso efeito ele já fica um pouco mais ambientado. Tô achando que está muito forte, então vou deixar no tamanho aqui de 20 de opacidade. Então 100 e com, 100 e com. É um detalhe bem sutil, mas que faz total diferença no resultado final. E agora, no nosso shapes aqui, vamos adicionar uma textura bem interessante. Olha só, vou clicar aqui novamente, cor sólida, vou adicionar a cor branca que a gente vem utilizando aí, a cor mais clara na verdade. Clicamos em adicionar, vou aqui e clico em dissolver, e aqui a gente vai diminuindo a opacidade, ficar bem suave, né? Vou deixar aqui em 3, olha só, 3 eu acho que já está interessante. Após isso a gente novamente clicando no Alt e dá um clique aqui que ele vai ficar aplicado somente aos shapes aqui, beleza? Vou transformar essa camada como objeto esperto, inteligente, e vou fazer o seguinte, vou clicar em filtro, vou adicionar um desfoque gaussiano, clico aqui, adicionar um desfoque bem suave, bem de leve, já está interessante aqui, 1.5, clique em aceitar. Agora vou clipar novamente essa camada para que fique somente na camada dos shapes. Olha só, 100 e com, 100 e com. É um destaque bem suave, né? Você pode deixar assim também, mas eu gostei. Após isso a gente pode adicionar um destaque a mais nessa parte do texto aqui, caso você queira. Mas para mim aqui já está um resultado interessante, já está um resultado bem agradável. Mas caso você queira dar um destaquezinho a mais, você também pode, beleza? E o que é que a gente vai fazer? Vai selecionar a camada aqui dos namorados, esse texto aqui, clicamos aqui 2 vezes aqui ao lado para abrir o estilo de camadas. Vamos clicar em traçado e marcador, vou selecionar aqui a cor branca, deixar no tamanho de 3 pixels mesmo. Na sombra externa a gente vai dar um clique também e vai selecionar aqui uma cor vermelho, né, que é o vermelho que a gente vem utilizando também. Aí aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, clica aqui em espalhar, vamos deixar em 100. No tamanho a gente vai diminuindo, tamanho de 5, vamos ver se fica bacana. Já deu um destaquezinho a mais, olha só. Vou adicionar um novo. Nesse aqui de baixo, a gente vai aumentar um pouco o tamanho aqui, deixar em 8 e alterar a cor aqui também. Vou alterar a cor mais clara. E aqui, vou dar um zoom a mais e vou tirar um pouco aqui do espalhar. Vou deixar em 90. E aqui em multiplicação você coloca em normal. Nas duas camadas aqui, nas duas camadas aqui de sombra externa, a gente coloca no modo de mistura de normal, beleza? E para aplicar esse mesmo efeito aqui na outra palavra do dia 2, a gente clica aqui nessa seta, clicamos aqui no Alt, clicamos aqui nos efeitos e a gente segura e arrasta aqui para nossa outra palavra, dia 2. Então já temos aqui o mesmo efeito aplicado nas duas camadas. Beleza? E agora já finalizamos aqui o nosso design, olha só o resultado que ficou. Eu quero saber de você o que é que você achou desse resultado. E agora eu vou falar o bônus, né, que eu falei no início do vídeo. Como é que você consegue monetizar esse tipo de conteúdo aqui para o seu cliente. Você está aprendendo aqui a criar um design do Dia dos Namorados, mas aí você tem um cliente e quer oferecer esse serviço aqui para o cliente. O que você pode fazer? É basicamente trocar as imagens e as informações. Basicamente isso. Esse é o truque, esse é o segredo. E agora eu vou mostrar aqui o antes e o depois com as informações trocadas aqui para um exemplo de hamburgueria. Então você vai criar o mesmo design com as mesmas técnicas que a gente está utilizando aqui, somente trocando as imagens e informações e vai conseguir monetizar esse design.
Agora olha só como você pode oferecer esse mesmo serviço aqui para uma hamburgueria, por exemplo, utilizando as mesmas técnicas que a gente acabou de utilizar aqui no vídeo. Então já temos aqui o nosso design, né? A mensagem aqui do Dia dos Namorados e uma mensagem aqui ao lado e a foto de um casal. Beleza, agora veja só como você pode fazer para uma hamburgueria. Vou clicar aqui, olha só. As mesmas informações aqui, Dia dos Namorados, a mesma textura, mesma iluminação, mesmo shape, mesmos corações aqui. Só o que muda é o que? A informação da imagem, a informação aqui do texto e uma CTA simples aqui e tranquila. Então olha só, antes uma mensagem normal para o Dia dos Namorados e aqui uma mensagem, né, do Dia dos Namorados agora para uma hamburgueria, utilizando aqui o Dia dos Namorados para oferecer um presente a mais. Então olha só, presentei seu amor com esse lindo hambúrguer e ganhe um refri de 1 litro. Então veja só como você pode sair disso aqui para isso aqui utilizando as mesmas técnicas e alterando somente as informações aqui. E aí agora eu quero saber de você, o que é que você achou desse design? Você curtiu as técnicas que a gente acabou de aprender? Me fala aqui embaixo nos comentários, beleza? E se você quiser aprender mais com outros tutoriais, é só você clicar aqui, beleza? Então é isso e te vejo na próxima.